Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Acompanhe em nosso site e em nossas redes sociais e também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos às 10h30, com reprise às segundas às 9 horas, depois do Pauta Alternativa. No programa de hoje vamos receber o advogado especialista na área ambiental, Guilherme Zagalo. Na pauta, meio ambiente, qualidade do ar, consequências e políticas públicas para o setor. Zagalo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, falar de um assunto tão importante para a nossa cidade. Zagalo, é importante destacar que durante os últimos 4 anos, as políticas públicas foram completamente destroçadas pelo governo passado. Com a eleição do presidente Lula, a gente já pode ver alguma coisa realmente palpável? Olha, na área ambiental há alguma sinalização de mudança de caminhos perigosos. Nosso país tinha retrocedido muito fortemente nessa área. Basta ver o incentivo que era dado, por exemplo, ao garimpo, que contamina os rios, enfim, conflitos com as populações indígenas. Mas, de um modo geral, tem muito o que fazer. Há um déficit de pessoal nos órgãos envolvidos, no caso do governo federal, do IBAMA, do ICMBio. Enfim, há muito o que ser feito. Para a nossa cidade, há um volume enorme de trabalho que tem que ser desenvolvido na área ambiental, pelas esferas federal e estadual. E no Maranhão, como é que tá essa situação? Nosso estado sempre sofreu muito com os ciclos desenvolvimentistas, né? Inventam a história, isso vem deixando um passivo ambiental muito grande. Como é que está? Olha, com muita tristeza eu digo que nós somos hoje a cidade mais poluída do Brasil. Nós, em 2022, nós temos estações públicas de monitoramento de qualidade do ar somente a partir de agosto de 2020. Os dados de 2022 indicam que nós entramos em nível de emergência, que é o pior dos indicadores ambientais, 589 vezes em 2022, mais de uma vez por dia. Isso sem que a população tenha ciência, sem que tenha sido acionada qualquer medida preventiva de proibição de atividades escolares, atividades físicas ao ar livre, redução da atividade industrial nos bairros envolvidos. Isso é uma verdadeira calamidade. A gente compara, por exemplo, São Paulo. São Paulo monitora a qualidade do ar em 42 municípios com 86 estações públicas. Não entrou em nível de emergência nenhuma vez em 2022 e 2021. Aliás, não só não entrou em emergência, como nos níveis anteriores. Alerta, atenção, qualidade do ar péssima. Vitória, no Espírito Santo, não entrou em nível de emergência nenhuma vez em 2022. Então, o que está acontecendo aqui não é uma situação normal de cidades com atividade industrial, mostra a situação de calamidade e de descontrole por parte do poder público, e aí tem responsabilidade do IBAMA, em relação a parte dos licenciamentos ambientais são da esfera federal, e parte da SEMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. As licenças são concedidas por esses dois órgãos, para alguns empreendimentos em nível estadual, para outros em nível federal. Agora, Zagalo, isso está concentrado aí, você está falando de São Luís, né? E como é que está o interior? Porque, pelo menos, a gente ainda tinha uma cobertura no interior do estado. Eu digo que no interior é ainda pior, porque se em São Luís a gente conta com uma rede pública de monitoramento de qualidade do ar, então, ainda que com limitações, a gente consegue acessar na internet o que está acontecendo nesse momento. No interior, nós sequer temos isso. Tive acesso, por exemplo, ao licenciamento da Suzano, lá em Imperatriz, e fiquei horrorizado com o que eu vi. Não há um monitoramento sequer por parte da empresa permanente, eles têm monitoramento de qualidade do ar sazonal. Em determinados momentos, tem um veículo com equipamentos que vai e faz uma campanha de monitoramento, só que o empreendimento desse porte, no Brasil, a regra é do automonitoramento pelos empreendedores e, em alguns locais, com monitoramento público. Um empreendimento desse porte tem que ter monitoramento permanente. A sociedade, como o impacto é muito alto, e o impacto, nós estamos falando de aumento da mortalidade, aumento de doenças, de internações, alergias. Há uma perda de qualidade de vida e de redução de expectativa de vida da população atingida. Nós não estamos falando de mero desconforto, nós estamos falando, sim, de aumento de mortalidade. Vou dar 2 exemplos em São Luís.
Em 2008, a mortalidade por doenças respiratórias em São Luís era de 167 pessoas. 2018, 10 anos depois, nós tínhamos 630 mortes por doenças respiratórias. Casos de mortes por neoplasia. Em 2008, nós tínhamos 708 mortes por neoplasia. Em 2018, essas mortes já tinham alcançado 1.010 mortes por ano. Ou seja, um crescimento muito grande num período muito curto. O que aconteceu nesse período? A intensificação da atividade industrial. Em 2013 entra em operação a Eneva, as operações de Alumar e Vale sofrem uma ampliação nesse período. Então, a soma dessas atividades industriais, eu não estou aqui a dizer que é culpa da empresa A ou B. Pode ser que individualmente as empresas estejam cumprindo as suas licenças individuais. Só que na hora que soma as três, a gente queima aqui em São Luís, a gente que eu digo a cidade, né? Mais de 1,5 milhão de toneladas de carvão mineral por ano, que é a fonte primária desses problemas todos, tanto de poluição, de qualidade do ar, 1 milhão, nominadamente 1.580.000, segundo os licenciamentos ambientais dessas três empresas. Isso, além da qualidade do ar, que fica seriamente prejudicada, isso contamina com metais pesados, também há emissão de metais pesados. Hoje nós temos contaminação das águas superficiais, subterrâneas e da Baía de São Marcos por metais pesados. Quando contamina as águas, a fauna aquática, peixes, caranguejos, siris, sarnambis, ostras. Eu estou mencionando aqui nominadamente casos que nós já temos monitoramento, ou por estudos acadêmicos, dissertações de mestrado, tese de doutorado ou artigos científicos, mas provavelmente isso está disseminado na fauna aquática aqui da Baía de São Marcos. Pois é, com todo esse estudo, o que o governo faz com ele? Olha, a gente precisa urgentemente ampliar a fiscalização. A primeira coisa que tem que ser feita é cumprir a lei. A gente, no Brasil, tem uma legislação que pode-se dizer uma boa legislação. Tem problemas, mas, no geral, o Brasil adotou leis que podem ser considerados bons instrumentos normativos para lidar com esse problema. Mas tem que ter aplicação. Não adianta ter uma lei excelente, uma lei boa, e a gente não ter essa fiscalização mais efetiva. Nós temos, no caso específico da SEMA, há um déficit, uma falta de quadro técnico. Por exemplo, a resolução que trata de qualidade do ar, ela é de 2018. Havia uma anterior de 1990 que foi atualizada em 2018. Ela exige que sejam elaborados 3 tipos de documentos. Um relatório anual de qualidade do ar, que nós ainda não temos, 2024 já. Um plano de controle de emissões atmosféricas, que também não temos ainda, e um plano de controle para eventos críticos. Essa situação que eu descrevi ainda agora. Entrou em emergência, o que faz? Tem alguma providência operacional? Não vai sentar para reunir na hora que acontece a emergência. Essas ações têm que estar planejadas. Se acontece uma catástrofe, uma enxurrada, uma chuva, os órgãos de defesa civil, eles têm que estar preparados para lidar com aquilo naquele momento. Eu lembro que até agora, há pouco tempo, foi aprovado, né, um plano de contenção da Alumar. Né, foi um reboliço e tal, e o que eu achei estranho, a própria empresa, quando divulga, divulga assim com medo, como se dissesse, não, aqui está tudo bem, a gente só está... É uma exigência da legislação. Individualmente, cada empreendedor que tem uma atividade industrial potencialmente poluente ou com capacidade de um desastre, por exemplo, a Alumar hoje já tem 10 barragens para resíduos. Pouca gente sabe disso. A gente associa a Alumar com produção de alumínio. Na verdade, ela tem 2 fábricas aqui, e a maior delas é a produção de alumina, que é uma fábrica química que usa muita soda cáustica, mas muita soda cáustica mesmo. Estamos falando aí de mais de 600 mil toneladas por ano de soda cáustica. 4 toneladas de bauxita entram numa fábrica química, recebem soda cáustica e se transformam em 2 toneladas de alumina, que é um pó branco, e 2 toneladas de lama vermelha, que vão para essas barragens de 25 metros de altura. Já temos quase 500 hectares de área ocupada na ilha de São Luís, e a legislação brasileira, depois das tragédias de Mariana e Brumadinho, exigem que sejam feitos treinamentos, enfim, a população precisa saber o risco, no nosso caso aqui, pelo relevo baixo, de uma barragem dessa desmoronar,
é relativamente pequeno, mas a legislação exige que a população saiba o que fazer. Agora, o risco maior que nós temos é de contaminação do solo, porque essas barragens, na construção delas, é instalada uma camada de PVC grossa, de 2,5 centímetros, mais ou menos. Só que isso pode sofrer ação ou por rompimento, vida útil dessas mantas se esgotar. Então, vamos dizer assim, o risco nosso pelo relevo baixo de rompimento das barragens é pequeno, mas existe. Agora, o risco de contaminação não é de se, é de quando. Assim, pelo tempo, pela vida útil dessa tecnologia. Zagalo, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o advogado e defensor das causas ambientais, Guilherme Zagalo. Zagalo, o crescimento desordenado de São Luís e a falta de fiscalização tem criado um problema grave também de contaminação das águas. Como é que está esse processo? O que a gente pode falar sobre isso para a nossa população? Mencionei há pouco, nós já temos hoje a contaminação por metais pesados das águas nas praias, enfim, até áreas como a Raposa, que teoricamente são mais distante do distrito industrial, mais uma influência maior do Oceano Atlântico, acaba hoje já se encontra contaminação por metais pesados na área da Raposa. Mas essa contaminação por metais pesados, ela não acontece só pela poluição industrial. O lançamento de esgotos sem tratamento e o lançamento de lixo em locais inadequados, isso também, às vezes, aí vem a chuva e acaba carreando resíduos para as praias, né? Agora, esse período de chuvas, a gente está vendo inúmeros vídeos circulando na internet de contaminação, ou de esgoto, ou de lixo, enfim, isso também contribui. No nosso caso, como o volume de queima de carvão mineral é maior, vamos dizer assim, a responsabilidade dos poluentes industriais por essa contaminação é maior. Mas nós não podemos fechar os olhos para o problema do tratamento de esgoto em São Luís, que ainda é insuficiente, e a questão do lixo na ilha, né, de um modo geral. Embora a coleta tenha melhorado, ainda temos muito lixo lançado em locais inadequados, que aí a chuva vem e acaba levando isso para as praias. Aqui já se fala em chuva ácida? Olha, provavelmente nós já temos sim. Por quê? São Luís tinha, né, 2016, o último inventário que foi feito pelo governo do estado, 48 mil toneladas de poluentes industriais e pelo menos mais 12 mil de frota veicular. Eu digo pelo menos porque o inventário anterior é de 2005 e esse era o número de 2005. Claro que a frota aumentou muito de 2005 para 2016. Tudo bem, os veículos também são mais modernos, têm emissões menores, então não dá para fazer uma regra de 3 simples, mas eu diria que a gente tem aí, no mínimo, umas 60 mil toneladas de poluentes sendo emitidos para a atmosfera. No mínimo, possivelmente mais, porque quando foi feito o inventário em 2016, a produção de alumínio da Alumar estava parada, a usina de pelotização da Vale não estava funcionando e as próprias operações de minério de ferro e soja cresceram de 2016 para 2023. Dessas 48 mil toneladas de poluentes industriais que foram verificadas pela Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, que foi a responsável pelo inventário, 27 mil era de dióxido de enxofre, SO2. Ora, o dióxido de enxofre vai para a atmosfera, interage com o vapor d'água, muito provavelmente não tem produção de ácido sulfúrico, que seria SO4, né? Mas sim de chuva ácida, por conta dessa reação do vapor d'água, volta uma parte aqui na ilha e uma parte na direção dos ventos predominantes, direção nordeste, ou seja, vai em direção à Baixada, Baía de São Marcos, São João Batista e por aí vai. Então, é questão de procurar. Se a gente tiver um monitoramento de solo nessas regiões, muito provavelmente o solo está gradativamente se acidificando.
E agora, me diz assim, o que a população pode fazer para pressionar, para que isso, para que a gente tenha pelo menos um ponto de recomeço? Olha, primeiro, a população precisa acompanhar esse assunto. Recomendo que as pessoas entrem no site da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio. Há um link lá de monitoramento ambiental que mostra a cada 12 minutos os dados das 6 estações públicas são atualizados, então isso está online, isso não tem ação humana, não depende de alguém colocar a informação lá. A gente pode ter o dado do retrato do momento e a partir dessas informações, dependendo de onde a pessoa mora, ela tem que procurar conversar com o seu vereador. Por exemplo, vai ser discutido agora nesse primeiro semestre, na Câmara dos Vereadores, um projeto de lei para ampliar o distrito industrial. Mesmo com toda essa calamidade ambiental, 589 vezes em emergência, níveis, vou dar um exemplo aqui, dióxido de enxofre, que é o nosso maior problema, 27 mil toneladas emitidos na atmosfera. O padrão legal é 125 microgramas por metro cúbico. Das 589 vezes que nós entramos em emergência, 323 foram por dióxido de enxofre. O padrão de emergência para dióxido de enxofre é 2.100 microgramas por metro cúbico, ou seja, 16 vezes o padrão legal. Tem casos, em 24 horas, né? Tem casos de estações que chegaram a alcançar 11.701 microgramas. Isso é 93 vezes. O número é esse, é assustador, é 9.300%. É como se uma via tivesse velocidade máxima de 60 km e de repente passa um carro ali a mais de 5.000 km por hora. É tão inacreditável. A primeira vez que eu li os relatórios, eu achei que tinha algum erro, alguma coisa. Fui checar com especialistas, não. A SEMA diz que esses dados os medidores estão calibrados, que o número é esse mesmo. É inacreditável. É inacreditável. E o que faz? Assim, no nosso caso agora, concreto, de curto prazo, a população deve exigir do seu vereador, aquele vereador que está lá na Câmara, que foi eleito por ele, que nessa discussão agora da lei de zoneamento não permita ampliação do distrito industrial, exigir da SEMA, nas redes sociais, no site da SEMA, uma ação de fiscalização efetiva, porque os dados que eu mencionei de aumento de mortalidade por doenças respiratórias e por câncer, eles estão numa linha de crescimento assim, muito acima do que acontece no resto do país. Se a gente não reverter esse quadro, isso vai continuar se intensificando e aí nós passamos, vamos dizer assim, começa a ter redução da nossa expectativa de vida, a qualidade de vida da nossa população. O custo financeiro para o próprio, a questão de saúde. Com a contaminação dos metais pesados, quando a poluição era só a qualidade do ar na parte sul da ilha, lá na zona rural, distrito industrial afetada, às vezes as pessoas aqui da região mais central ou próximo às praias não se importavam muito. Só que como teve a contaminação dos frutos do mar, ou seja, todos que vivem na ilha de São Luís, Ribamar, São José do Rio, Passo do Lumiar, Raposa, todos nós hoje passamos a sofrer os impactos dessa poluição. Zagalo, assim, isso aí me remete à infância, quando se falava em Cubatão, que era um exemplo, o pior exemplo de contaminação Brasil. Quer dizer, isso já faz muito tempo, era para a gente ter superado. Então a gente está vivendo um Cubatão no século XXI. Nós somos a Cubatão no presente. E olha que Cubatão fez o dever de casa. Em 2005, Cubatão emitia para a atmosfera 74 mil toneladas de poluentes. 2022, Cubatão emite para a atmosfera 8.500 toneladas de poluentes. Ou seja, a ação do poder público, fiscalização, os tais planos de controle de emissões, senta todo mundo, olha, ou vocês fazem um plano, instalação de filtros, mudança de equipamentos, substituição de equipamentos. No caso de Cubatão, fechou uma usina siderúrgica que era responsável por quase metade dos poluentes, mas mesmo assim, mesmo descontando esse fechamento dessa unidade, a redução em Cubatão foi expressiva. Resultado, em Cubatão, dióxido de enxofre, sempre ele. A pior média de dióxido de enxofre anual em Cubatão foi de 10 microgramas por metro cúbico, que nós estamos aqui passando de 2100, 323 vezes, e em alguns casos chegando em 11.700. Então é possível ter atividade industrial, nós não estamos aqui pregando
fechem, destruam as fábricas, fechem as fábricas. Não, não é isso. É que esses empreendimentos sejam chamados a rever seus processos, enfim. Alguma coisa está muito errado e a população de São Luís já está pagando essa conta com o aumento da mortalidade por doença. Eu falo da mortalidade, que é o mais grave que existe, mas claro, por trás disso tem inúmeros casos de aumento de bronquite, pneumonia, alergias, dias de rinite, enfim, uma série de doenças respiratórias. Nessa questão da emissão dos metais pesados, já tem estudos na UFMA e nas universidades públicas, de um modo geral, que mostram alteração do DNA de peixes, possível alteração de DNA de algumas populações que estão mais próximas do empreendimento por conta dessa poluição muito alta, porque quem está distante, o impacto da poluição é menor, mas para quem é vizinho ou para o trabalhador que está lá dentro daquela unidade, aí sim, você tem consequências, ou seja, se a gente não fizer nada, hoje a gente está lidando com doenças respiratórias e neoplasias, mas nós vamos ter aí as doenças por contaminação por metais pesados, o que está acontecendo aí na Amazônia por conta do garimpo, o uso do mercúrio. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. O Sindicep está completando 33 anos em defesa dos direitos dos trabalhadores públicos e quem ganha o presente são seus filiados. Servidor Público Federal, venha filiar seu Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com Guilherme Zagallo. Zagallo, em torno de todo esse problema, já existe algum grupo que está à frente da defesa desse processo? Sim, existe o Movimento de Defesa da Ilha, que é um movimento que foi constituído em 2015, inicialmente para acompanhar as discussões da revisão do Plano Diretor de São Luís e da Lei de Zoneamento, em coincidência principalmente na Câmara de Vereadores. A Prefeitura apresentou um primeiro projeto conjunto de Plano Diretor e Lei de Zoneamento em 2015, que fez audiências públicas, mas por recomendação do Ministério Público, determinou que fosse recomeçado o processo. O processo foi recomeçado e ano passado, em abril, nós tivemos aprovada a primeira lei, que é a do Plano Diretor. Só que é uma lei em tese, é uma lei genérica. Os efeitos concretos virão somente com a Lei de Zoneamento, que diz o que pode ser feito em cada local. Esse movimento, ele até no nome, é uma homenagem ao Comitê de Defesa da Ilha, lá dos anos 80, professor Nascimento de Moraes. Algumas das pessoas que fazem parte hoje do movimento, posso mencionar, por exemplo, o advogado Josemar Pinheiro, são remanescentes e fazem parte. A gente presta uma homenagem justa, para eles era muito mais difícil, época de ditadura, governo militar, sem acesso às informações, não existia internet, enfim. Eles, infelizmente, eles tinham o dom de anunciar o que podia acontecer em São Luís. Só que eles não conseguiam, com as informações que tinham, achar que a gente ia chegar nessa situação tão catastrófica que acabamos chegando. Mas merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Esse movimento tem hoje um perfil no Instagram, Movimento de Defesa da Ilha, SLZ, onde essas informações que nós estamos conversando aqui estão sendo colocadas, os números, os relatórios, como faz para acessar os dados do governo do estado, de monitoramento, enfim, os relatórios, para que as pessoas, assim, nós não estamos fazendo nenhum tipo de terrorismo, nós estamos alertando as pessoas de uma coisa que já está acontecendo. Pessoas próximas a nós, eu posso mencionar, em dezembro, eu perdi uma grande amiga com um câncer avassalador de pulmão, aos 64 anos, nova, né, que foi descoberto na necrópsia no IML, vizinha da Alumar, vizinha ali na comunidade do Rio dos Cachorros, uma liderança comunitária assim, a quem nossa cidade deve, foi uma das principais responsáveis no enfrentamento em 2005 da ideia de se construir 3 usinas siderúrgicas em São Luís, que adiou, aquele movimento, o Reage São Luís, lá dos anos 2000, ele ganhou tempo, mas com o crescimento das outras operações, do que já existia, nós chegamos em 2024 naquilo que poderia ter acontecido lá no início dos anos 2000.
Pois assim, hoje começa a chegar próximo, a gente já não está mais falando de casos distantes. Praticamente quem atua, quem tem amigos na zona rural hoje, já tem ciência, já existem estudos na própria Universidade Federal do Maranhão, que conseguem identificar geograficamente onde moram as pessoas. A mortalidade aumentou, e com dados do SUS, onde moram, onde residem essas pessoas. Basicamente na região central de São Luís e na área Itaquibacanga. Mas com essa questão agora da contaminação da fauna aquática, dos frutos do mar, provavelmente isso vai... É questão de tempo, ou seja, cada dia, tic-tac, tic-tac, que vai passando... Isso já vem acontecendo também por ser zona rural, né? Produtora de alimentos. Sim, sim. Quer dizer, nós já vínhamos consumindo isso... Sim. Né? De qualquer forma. Então, é preciso que a gente faça essa luta coletiva. No movimento, por exemplo, esse ano nós fizemos muitas oficinas, alcançando em cerca de 700 pessoas ao longo do ano. Essa discussão que nós fazemos mais rapidamente nos meios de comunicação, nessas oficinas com 1 hora e meia de duração, a gente detalha, mostra a fonte, qual foi o trabalho científico que mostrou a contaminação, enfim. Aí as pessoas começam a ter vamos dizer assim, um nível de organização no âmbito da sua paróquia, conversamos muito com estudantes de ensino médio, estudantes da universidade, professores da universidade. Muitos desses pesquisadores começam, na sua própria produção científica, começar a verificar qual a influência desse nível de poluição na atividade científica. Uma professora, você me perguntou ainda agora do contaminação do solo. Ela, quando a gente conversou, ela fez uma cara de espanto assim. Aí o que foi, professora? Agora eu entendi uma coisa que eu não conseguia entender. Uma determinada abelha nossas dessas locais, que fazia suas colmeias no chão, começou a desaparecer na ilha de São Luís e ela não conseguia entender se era algum predador, se era agrotóxico. Quando eu falei do aumento da possível acidificação do solo, acho que o problema é esse. Essa poluição toda pode estar alterando as condições e as abelhas, muito sensíveis, acabam, enfim, desaparecendo daquele ambiente. Zé Galo, tu falou sobre a lei de zoneamento. Como é que está essa discussão? A população está conseguindo impor? No momento, ela está sendo discutida no Conselho da cidade, que é um conselho com representantes da sociedade civil, mas também do empresariado, órgãos públicos. O projeto de lei prevê a ampliação da área do distrito industrial. 6.000 hectares que eram zona rural já foram transformados em zona urbana pelo plano diretor, mas agora está começando a discussão mais específica do que pode ser feito em cada local. As entidades que fazem parte do movimento de defesa da ilha têm sustentado perante a prefeitura que não seja admitida mais nenhum uso para indústria pesada. Se tiver alguma atividade industrial, que seja de atividades leves, distribuidoras, enfim, mais com perfil comercial e de distribuição ou montagem do que em si atividade. Por quê? Com esse nível de poluição, que nós já estamos lidando com esses números assustadores, nós não temos condições. Exatamente. Não temos. Literalmente, teremos que fugir da ilha. Está estrangulado. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, Zé Galo. Eu queria agradecer a tua presença, tá? Parabenizar por essa luta que é importante para o Brasil, para o Maranhão e para o mundo, né? E queria que você deixasse aí uma mensagem para nossos... Agradeço ao Sindicep, essa discussão foi feita na direção do Sindicep, compreendeu a gravidade do problema, como isso impacta os seus associados. Agradecer à TV Alternativa pelo espaço aberto, porque provavelmente essa vai ser uma das primeiras vezes em que a gente tem um debate na TV aberta com esse nível de detalhamento. Nós já tivemos pequenas matérias sendo veiculadas, mas na síntese, às vezes, de 4, 5 minutos, as pessoas não se apercebem da gravidade e que isso vai chegar na sua própria família, nos seus amigos, enfim, nos seus vizinhos. Então, agradeço aqui a oportunidade de fazer esse debate. O ideal, para mim, seria que a gente não tivesse essa conversa, que nós não estivéssemos vivendo esse pesadelo, mas nós estamos vivendo um pesadelo, com a diferença que a gente, quando acorda, o pesadelo continua. Obrigado. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para o próximo programa. Até lá!